ouvinte, muito bom dia. Produzido nos estúdios da Web Rádio Meimei, Momento Espírita também está sendo transmitido pela Web Rádio Nova Alternativa e pela FM Nova Alternativa. São 11 horas e 24 minutos em Garça. Hoje é domingo, 5 de outubro, primavera de 2025. Agradecemos sua audiência e nossos cumprimentos a você e a todos que nos assistem. Você assiste Saúde e Espiritualidade Você, Momento Espírita e Perspectiva, com imagem e áudio no aplicativo da Rádio Meimei, no YouTube, no Facebook, com celular ou Smart TV. Temas desta edição. Outubro, mês de palestras espíritas, lembra Allan Kardec. Mais uma questão sobre a novela A Viagem. Porque os céticos não consideram o espiritismo como ciência. Descrente vê com pessimismo o futuro da humanidade. Ouvinte levanta a questão sobre violência entre torcedores. Como as religiões poderiam se unir em favor da paz. Ciclo de palestra prossegue amanhã no CFEAC de Vila Araceli. Você participa de Momento Espírita enviando perguntas ou comentários por WhatsApp para o número, o DDD é 14 e o telefone é o 981 05 1535. E atenção para o livro que vamos sortear logo mais em nosso programa. Fernando. É um romance do espírito Lucien, recebido pela médium Cirineia Yolanda Maffei, da editora Boa Nova. O romance relata as histórias de amor e paixão de seus personagens através das vidas sucessivas, levando à compreensão do processo reencarnatório à luz da ciência espírita. Se você quer participar do sorteio, mande um WhatsApp agora mesmo para o número 14 981 05 1535, dizendo que quer ganhar o livro. Equipe desta edição: Sonoplastia e assistência técnica, Augusto Tavares. O Cláudio atende os ouvintes e a apresentação, Luiz Eduardo e Juliana. Momento Espírita. Um tempo de paz. Estamos no mês de outubro, que para os espíritas faz lembrar o nascimento de Hippolyte Léon Denisard Rivail, mais tarde Allan Kardec, em 3 de outubro de 1804, na cidade de Lyon, na França. Kardec é chamado de codificador do espiritismo. Sua passagem pelo mundo, no século XIX, poderia passar ignorada. Não fosse o vigor de suas ideias e a coragem com que se lançou a uma missão ousada e da maior importância para a humanidade. Foi através dele que surgiu a doutrina espírita. Não veneramos nem idolatramos Kardec, mas admiramos sua grandeza espiritual. Por isso, neste mês de outubro, costumamos lembrá-lo como algum evento de grande importância para a doutrina. Nesse sentido, a USE Intermunicipal de Garça realiza todo o mês de outubro o segundo ciclo de palestras que, neste ano, teve início na quinta-feira passada com a presença do Dr. Alexandre Pérez, conhecido expositor desta região, que falou sobre o tema Cuidar do Corpo e da Alma. O ciclo prossegue amanhã, 6 de outubro, no CFEAC Irmã Filomena, Vila Araceli, com a presença de André Luiz Petraglia, que abordará o tema Aprender para Evoluir. Na quinta-feira próxima, 9 de outubro, a palestra será em Gália, no Centro Espírita Discípulos de Jesus, e o tema será o cisco e a trave. O expositor será Edson Toledo Silvério. Dia 14 de outubro, terça-feira, a Casa Espírita Maria de Nazaré, de Lupércio, receberá a expositora Marília Candeloro Cunha, que juntamente com o grupo vocal Jesus de Nazaré, de Marília, abordará o tema Tolerância e Intolerância.
No dia 21, também uma terça-feira, a palestra será na Casa de Caridade Joana d'Arc, em Garça, com o expositor Romildo Júnior, abordando o tema Perdão, Arrependimento e Remorso. No dia 27 de outubro, segunda-feira, a palestra será na Casa Espírita Allan Kardec, em Garça, com a Juliana Lopes Sganzerla, falando sobre o tema Vida, Morte e Renascimentos. O ciclo termina no dia 28 de outubro, terça-feira, com a palestra Socorro Oportuno, que será proferida por Vândria Regina Júdice Costa, no Centro Espírita Paz, Amor e Caridade de Vila Rebelo. As palestras espíritas sempre estão abertas ao público em geral e têm início às 20 horas. A entrada é livre e a presença de pessoas não espíritas não lhes acarretará nenhum compromisso. Os espíritas não costumam arrastar adeptos para o espiritismo. Um dos seus princípios básicos é o respeito à crença alheia, inclusive aos que criticam suas ideias. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. Para iniciar este segmento, vamos atender a pergunta da Débora Cristina, aqui mesmo de Garça, que nos diz o seguinte. Vendo a novela A Viagem, Vendo a novela A Viagem, me vieram algumas dúvidas. Os espíritos maldosos podem obsedar assim com facilidade tantas pessoas? Essas pessoas não têm seus anjos da guarda para defendê-las? É tão difícil assim perceber que estão sendo obsediadas? Elas não teriam que ir a um centro espírita? Já comentamos aqui que as novelas se baseiam na vida real, embora apelem para o exagero com cenas que podem impressionar o público, principalmente quando se trata de retratar a atuação de espíritos mal intencionados. No cinema, filmes que retratam a atuação de espíritos são sempre pintados com pinceladas muito fortes de medo, como são os conhecidos filmes de terror. É claro que a capacidade de lidar com temas sobre a atuação dos espíritos em nossa vida depende muito da habilidade dos autores e diretores, do conhecimento, da doutrina que possam ter, mas o que prevalece mesmo é o aspecto artístico. Sabemos que os espíritos estão por toda a parte onde há pessoas, principalmente aqueles que não têm nada a fazer. E segundo o Espiritismo, de uma forma tão velada que nós, de ordinário, nem os percebemos, trata-se de uma relação silenciosa, de mente para mente. Se percebêssemos a presença dos espíritos, como afirma Allan Kardec, perderíamos a espontaneidade de nossas ações, porque nos sentiríamos observados e constrangidos com sua presença, de tal forma que perderíamos a naturalidade e isso comprometeria nosso livre-arbítrio. Já falamos aqui que, como espíritos encarnados, só nos comunicamos com os desencarnados através do pensamento, ou seja, de mente para mente. É uma linguagem apenas telepática, que geralmente não depende apenas da nossa vontade. Um espírito não tem como chegar junto a fulano e dizer para ele, por exemplo, que deve ir a determinado lugar para se encontrar com Beltrano. Mas ele pode sugerir esse pensamento à pessoa, se houver sintonia entre as duas mentes. Outro exemplo. Um espírito não pode empurrar uma pessoa para que ela caia e se machuque, mas ela pode sugerir um caminho cheio de obstáculos onde ela correrá maior risco de cair. Para um esclarecimento completo da questão, recomendamos a leitura atenta do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, no capítulo que se refere à ação dos espíritos sobre o mundo corpóreo. Por outro lado, você lembra muito bem, caro ouvinte, os bons espíritos
Nossos protetores também têm ação sobre nós, embora os maus nos peguem desprevenidos nos momentos de conflito íntimo ou de revolta, quando oferecemos campo mental propício para isso. Nesse sentido, o bom amigo espiritual pode levar certa desvantagem se nós não damos chance de nos ajudar, quando não conseguimos alimentar pensamentos positivos e fé em Deus. Uma parcela muito pequena da população, num caso de necessidade extrema, procura o centro espírita para ajudar na solução de certas perturbações, quase sempre após recorrerem a psicólogos e psiquiatras. Mas o tratamento espírita a que você se refere é de ordem espiritual. Existem atividades mediúnicas no centro que podem ajudar. No entanto, o mais importante será sempre a mudança de atitudes da pessoa perante a vida. Nesse sentido, devemos lembrar que o tratamento espírita estará sempre voltado para os valores cristãos, pois é a partir daí que a pessoa e sua família podem melhorar o ambiente espiritual de casa e facilitar a cura. E atenção! Daqui a pouco estaremos sorteando o romance Fernando, romance do espírito Lucien, recebido pela médium Cirineia Yolanda Maffei, editora Boa Nova. Se você quer ganhar esse livro, ainda dá tempo. Mande um WhatsApp agora mesmo para o número, o DDD 14 e o telefone 981051535, dizendo que quer ganhar no livro. E vamos retomar mais uma questão enviada pelo nosso ouvinte de Vera Cruz. Ele diz o seguinte: na Revista Espírita, janeiro de 1866, Considerações sobre a prece no Espiritismo, lemos: o que dá autoridade à doutrina é o fato de seus princípios não resultarem de uma ideia pré-concebida ou de uma opinião pessoal. Todos, sem exceção, continua Kardec, resultam da observação dos fatos. Só pelos fatos é que o Espiritismo chegou a conhecer a situação e as atribulações dos espíritos, assim como as leis, ou melhor, uma parte das leis que regem suas relações com o mundo visível. Isto é um ponto capital. Continuando a nos apoiar na observação, fazemos filosofia experimental e não especulativa. Para combater as teorias do Espiritismo, não basta, pois, dizer que são falsas. É preciso opor-lhes fatos, cuja solução ele fosse impotente para dar. E mesmo nesse caso, ele se manterá sempre no nível, porque será contrário à sua essência obstinar-se numa ideia falsa e sempre se esforçará por preencher as lacunas que possam apresentar-se, pois não tem a pretensão de ter chegado ao apogeu da verdade absoluta. O ouvinte pergunta: por que os céticos científicos não consideram o Espiritismo uma ciência? Caro ouvinte, a humanidade ainda não está preparada para aceitar o Espiritismo. Como até hoje, de um modo geral, ela não pôde compreender sequer a essência da mensagem de Jesus. Logo, trata-se de uma questão evolutiva. As dificuldades foram criadas pelo próprio homem, em particular nos intelectuais e homens de ciência, que se sentem muito capazes de ditar a verdade apenas considerando os aspectos materiais da vida, pois não podem levar a religião a sério. Por isso, nesses séculos de civilização, adorando ídolos, nós caminhamos muito em matéria de progresso intelectual e tecnológico, mas muito pouco em termos de progresso moral, como crianças que não sabem manejar de forma adequada um aparelho eletrônico. Você pode avaliar tal situação considerando que grandes descobertas e invenções registrados nos anais das maiores realizações humanas, como a desintegração atômica e a inteligência artificial, por exemplo, que poderiam servir somente para o bem da humanidade, acabam se transformando em armas e ameaças à paz e à segurança do planeta.
Nós acreditamos que ainda estamos caminhando sobre valores materiais que preponderam nas relações humanas, objetivando vantagens imediatas, sobretudo financeiras. Assim, se conduzindo, estamos aumentando as diferenças sociais e culturais entre pessoas e povos que acarretam injustiças. Dessa forma, o homem não vai conseguir penetrar nas verdades espirituais tão cedo. Quando 2000 anos atrás Pilatos insistiu com Jesus sobre o que era a verdade, Jesus se calou. É o que vem acontecendo ao longo do tempo. Jesus ainda não tem a resposta para o mundo. A verdade que ele queria anunciar é de ordem espiritual, para o qual o ser humano não está preparado. O Espiritismo, como continuidade à mensagem de Jesus, prosseguiu ao proclamar a realidade espiritual que o mundo ainda não quer ouvir, porque não lhe interessa. A ciência ainda está sendo comandada por interesses imediatos, exclusivamente materialistas, e de um modo geral não tem interesse que uma nova realidade possa se contrapor ao caminho que vem seguindo. Sua metodologia está inteiramente voltada para confirmar os interesses econômicos predominantes e não é a voz de alguns poucos cientistas espiritualistas que vai conseguir alterar essa realidade. Para que a verdade espírita pudesse se manifestar no meio científico, teríamos que modificar as disposições atuais dos intelectuais e o próprio conceito de ciência, o que até o momento se mostrou impossível. Acreditamos, portanto, que a verdade vai se revelando à medida que o ser humano for desenvolvendo seus sentimentos e abraçando a causa da fraternidade, o que certamente levará muito tempo. Esta questão que vamos tratar agora nasceu de uma conversa com o Senhor, que se mostra decepcionado com a humanidade até o ponto de questionar a existência de Deus. Disse ele: Minha família sempre foi religiosa, desde que eu me conheço por gente, e por isso mesmo recebi uma educação religiosa. Hoje já passei da meia-idade, e os últimos anos têm sido muito pesados para mim. Parece que vivi para ter problemas e me decepcionar com as pessoas. Tenho analisado minha vida, as pessoas que me cercam e o estado atual da humanidade sob o ponto de vista da razão, e isso me tem levado à dúvida quanto à existência de Deus. A religião quase sempre é movida por boas intenções, mas muitas vezes ela não atende às nossas necessidades mais íntimas. Quando falamos de necessidades íntimas, estamos nos referindo a explicações, respostas e reconforto que a religião pode nos dar em horas difíceis, quando nossos problemas parecem insolúveis. São nesses momentos que somos experimentados pelas leis da vida para nos situar diante de nós mesmos, daqueles que nos cercam e de Deus. O Espiritismo não tem a pretensão de ser o único caminho da verdade, mas ele pode nos ajudar quando não encontramos apoio nas crenças comuns. Ele não se assenta na fé simples e passiva, mas numa fé que só encontra sustentação na razão e oferece como opção de vida os ensinamentos de Jesus. Nele não existe tabu ou busca proibida, porque ele entende que tudo no universo, com todos os seus fenômenos, se apoia nas leis de Deus, que nada mais são do que as leis da natureza. No Espiritismo, você vai encontrar respostas para as questões mais importantes da vida. Quem somos nós? De onde viemos? Para onde vamos e o que fazemos neste mundo? Ele pode lhe explicar, portanto, a razão de seus problemas. E mais do que isso, que rumo você deve tomar para se encontrar no caminho da solução. A fé simples dos que acreditam em milagres e não na perfeição da lei de Deus é insuficiente para nos dar o conforto que necessitamos diante dos graves problemas da vida. Ela se abala porque não compreende a razão do sofrimento,
Assim como uma criança que ainda não pode entender por que o pai lhe nega um brinquedo ou porque a mãe a impede de fazer o que mais gosta. Por isso, essa fé só tem duas alternativas. Ou ela não acredita na bondade de Deus porque sofre, ou ela nega a sua existência porque não consegue concebê-lo de outra forma. O pensamento espírita, no entanto, não vê contradição, mesmo diante das situações mais difíceis, pois entende que erros e dificuldades fazem parte da jornada gloriosa que nos leva ao Pai. Aconselhamos você, caro ouvinte, a leitura atenta e reflexiva do capítulo intitulado Código Penal da Vida Futura, que está no livro Obras Póstumas de Allan Kardec. E atenção, livro a ser sorteado daqui a pouco. Fernando, romance do Espírito Lucien, recebido pela médium Cirineia Yolanda Maffei, editora Boa Nova. Se você quer ganhar esse livro, mande um WhatsApp agora mesmo para o número DDD 14 e o telefone 981051535, dizendo que quer ganhar o livro. Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto. Um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia. Uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira. Neste mês de outubro, o Clube do Livro Espírita de Garça estará trazendo para seus associados mais uma novidade da literatura espírita. O livro Os Animais, Nossos Irmãos em Evolução, de Ricardo Orestes Forne, editora M, acompanhado do livro infantil A Saga do Planetinha Azul, autoria de Isabel Socchi, com ilustrações de Gabriel Góes e Nori Figueiredo, da editora M. Para receber o livro, basta você se associar ao clube por apenas R$ 27,00 por mês, ligando ou passando um WhatsApp para a Sônia Marra, no DDD 14 e no telefone 996695008, ou enviando um e-mail para o seguinte endereço: clubedolivro@caminhodedamasco.org, dando nome e endereço de entrega. As atividades de evangelização infanto-juvenil acontecem aos domingos, a partir das 9h45, no Lar Meimei. Às 10 horas, temos a reunião dos jovens para a discussão de temas atuais à luz da doutrina e uma roda de conversa de adultos sobre doutrina espírita. O brechó do Lar Meimei abre toda sexta-feira, a partir das 13 horas, entrada pela rua 7 de setembro. No Caminho de Damasco, temos grupos de estudo às segundas-feiras, quintas e sextas-feiras, às 20 horas. E nas terças-feiras, às 19h30, aberto ao público. Você pode participar. Na segunda, o estudo é sobre o Livro dos Espíritos. Na quinta, o estudo é sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. E na sexta, leitura e comentários de obras de André Luiz. Atualmente estamos lendo No Mundo Maior, sempre às 20 horas, para quem quiser participar. Na terça-feira, com início às 19h30, temos o grupo de leitura do livro Paulo e Estevão, autoria de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, para quem se interessar. No site do Centro Espírita Caminho de Damasco, você vai obter uma série de informações sobre o centro e sobre o espiritismo.
Acessando o link www.caminhodedamasco.org, você vai encontrar todo o material informativo sobre o centro e suas atividades. No menu, você encontrará, entre outras matérias, as gravações das edições anteriores de Momento Espírita. Encontrará também informações sobre o Clube do Livro, vídeo, palestras e temas variados, bem como mensagens espíritas em card e em áudio. Mais uma dúvida de um ouvinte para a nossa reflexão de hoje, que é a seguinte: o futebol está cheio de violência, mas essa violência parece que é sempre maior na torcida do que entre os jogadores. Todos sabemos que isso é ruim, tem provocado muito sofrimento para as famílias. Eu pergunto, no caso de um amigo brincar com outro porque seu time fracassou, até que ponto aquele que é provocado pode aceitar essa ofensa? Bem, ouvinte, o esporte é uma área muito propícia a desentendimentos e conflitos, porque mexem com emoções. Ao mesmo tempo, ele oferece, principalmente às crianças e jovens, oportunidade de aprender a lidar com situações de vitórias e derrotas, muito próprias de nossa vida. No esporte, o sentimento é paixão. E essa paixão, dependendo do torcedor, nem sempre pode ser controlada e pode inadvertidamente magoar, ferir. É onde reside o perigo. É claro que podemos brincar uns com os outros, no sentido de mexer com vaidade e orgulho que todos nós temos. Mas nisso tudo há um limite, quando sentimos que machucou. Há pessoas que aceitam uma brincadeira com facilidade, outras não. Portanto, devemos ser cautelosos. Fora disso, estamos apelando para egoísmo e para o orgulho, usando a brincadeira, não como simples brinquedo, mas como arma para magoar, humilhar e espizinhar o outro. Ninguém tem esse direito. Daí a necessidade de se saber o limite das brincadeiras, para que elas não se transformem em brincadeiras de mau gosto, em armas que podem deixar marcas de ressentimento e até de rancor nas pessoas, destruindo inclusive amizades ou criando conflitos de consequências desagradáveis. Quando estabelecemos alguma relação com alguém, a primeira barreira que deve necessariamente existir entre nós é a barreira do respeito. Podemos não gostar de uma pessoa, mas não temos o direito de desrespeitá-la, assim como ninguém tem o direito de nos faltar com respeito. Essa barreira deve funcionar na vida de todos nós como uma obrigação. Razão pela qual toda brincadeira com alguém, seja sobre o que for, deve observar o critério do respeito humano. Entretanto, o respeito não é igual para todo mundo, pois depende do tipo de relação que temos um com o outro. Além disso, cada pessoa, pelo seu jeito de ser e pelo seu temperamento, é que estabelece a linha demarcatória entre o respeito e o atrevimento. Quando nós somos a vítima de uma brincadeira desse tipo, que tomamos por ofensa pessoal, o máximo que podemos fazer é levar na esportiva, como se costuma dizer. Participar da brincadeira achando graça de nós mesmos ou então, se nos faltar humor para tanto, não tomar conhecimento de se afastar. Precisamos estar preparados para esse tipo de situação, a fim de que não sejamos pegos de surpresa, deixando escapar uma reação inesperada, da qual depois vamos nos arrepender. Livro que vamos sortear daqui a pouco. Fernando, Romance do Espírito Lucien, recebido pela médium Cirineia Yolanda Maffei, editora Boa Nova. Se você quer receber esse livro, mande agora mesmo um WhatsApp para o número DDD 14 e o telefone 981051535, dizendo que quer ganhar o livro. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. As religiões e a paz do mundo. Quando Jesus fala da paz de Deus,
se contrapondo à paz do mundo, ela está se referindo à paz que nasce dos corações que se amam, e não da paz que nasce de conveniências humanas, principalmente do interesse de domínio. O atual Papa acenou dias atrás com uma proposta de união entre as religiões para buscarem um caminho para a paz e para a justiça na Terra. Esse pode ser o caminho, sim, mas desde que essa união entre as diferentes crenças seja pautada no amor. Nesse sentido, o discurso religioso não pode ser aquele que nos diferencia, mas aquele que estabelece a nossa união. Nesta hora, dogmas e crenças particulares devem ser colocados de lado, e o sentimento de fraternidade deve se sobrepor a tudo. O discurso deve ser um só: amai-vos uns aos outros. A união deve ser de corações que amam, que anseiam por uma vida fraterna, em que os que pensam de forma diferente saberão se respeitar entre si e outro objetivo não busquem senão a comunhão com Deus. Até porque não há sentido para a busca da paz quando todos já pensam da mesma maneira, praticam a mesma religião ou cultivem as mesmas ideias. Se amais somente os que vos amam, disse Jesus, que mérito tereis? Ora, Jesus se referia ao entendimento dos diferentes, pois o que caracteriza a obra de Deus é a diferença entre os homens, assim como na natureza, o que predomina é a diversidade. É pela diversidade que se chega à harmonia, assim como numa orquestra, os diferentes instrumentos se combinam para produzir a beleza da música. Logo, para uma união verdadeiramente fraterna, teríamos que nos despir de tudo que é motivo de divergência para nos ater apenas àquilo que é motivo para nos unir no amor imensurável de Deus. E chegou o momento do sorteio do livro que anunciamos. Fernando, Romance do Espírito Lucien, recebido pela médium Cirineia Yolanda Maffei, editora Boa Nova. O livro sai para a ouvinte Marli Cristina Moreira de Souza Escaquete, da cidade de Garça. Parabéns, Marli. Vá buscar o seu livro, Marli, durante a semana e no horário comercial, na Loja Leves, na Rua Minas Gerais, número 148. Agradecemos sua amável audiência e atenção. Se você permanecer na Rádio Meimei, vai assistir na sequência o programa Perspectiva, comentários de Vitor e Mari sobre temas atuais sob a ótica espírita. E ao final desta edição, o Momento Espírita deseja a você e a todos saúde e paz. Para encerrar, vamos ouvir uma mensagem espiritual na voz de Chico Xavier. A enxada limpa a roça no sítio da chapada, treme, cai, de repente não vê nada, tudo é escuro no campo, terra fora. Tanto tempo serviu, mas Zé agora tem a cabeça branca e fatigada. Morre o sol, vem a noite, e ao pé da enxada, de mão no peito aflito, reza e chora. Zé larga o corpo, e espírito liberto, pede luz, e eis que a luz surge de perto, tropeçando levanta-se, quer vê-la, mas cai de novo em pranto de alegria. A enxada do seu pão de cada dia brilhava convertida numa estrela.